Isso, a gente tem duas possibilidades aqui. Ou a gente cadastra um novo paciente para fazer um novo exame em um novo paciente, ou a gente clica duas vezes em cima do paciente para acessar esse paciente. A partir do momento que a gente entra nessa tela de exames dos pacientes, quando a gente clica duas vezes em cima, a gente vai entrar aqui em todos os exames que foram feitos do paciente. Então, como a gente acabou de criar o paciente, não tem nenhuma informação encontrada. E ali no caso a gente tem a informação lá na esquerda superior o nome do paciente, temos ali, a gente está na tela de exames que é onde está marcando e a gente tem as informações ali, que no caso agora são as informações básicas ali do usuário, no caso que a gente pode estar editando também, do usuário não, do paciente, né, que a gente pode estar editando essas informações. Então quando a gente clica em exames, a gente tem a possibilidade de transferir ou fazer um novo exame. A questão de transferir só vai ser utilizada para quando a gente estiver utilizando o sistema wireless, não é o caso nesse momento, né? Então a gente vai estar clicando em novo exame. Quando a gente clica em novo exame, tem esse software, como ele possui a licença premium, ele possui tanto a licença de sistema avaliativo, que é de eletromiografia pura, ou o sistema de tratamento, que a gente chama que é o biofeedback. Então a gente vai clicar primeiro no sistema avaliativo, né, e ali ele abre a tela principal. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que selecionar o arranjo. O que é o arranjo? Selecionar qual é o tipo de sensor, aonde que está a musculatura, fazer uma coleta da contração voluntária máxima e também ativar, né, esse sensor. Então, no caso aqui, a gente vai dar um nome para esse arranjo, que vai ser o arranjo EMG. A gente clica ali em cima onde o Vinícius clicou, escreve o nome, ou você pode editar ali também, quero mudar o nome para e salvar, a gente também pode, e aí a gente vai lá para a linha onde está esse do canal 1, né? Então a gente vai clicar ali em cima, vai aparecer qual é o sensor. A gente já sabe que a gente está utilizando um sensor de MG e também a gente já sabe que ele é um tipo URO, né? Que a gente já tinha falado lá atrás na hora de calibrar, certo? Nesse momento, a gente tem duas possibilidades. Se a gente for utilizar o sensor de URO com uma sonda intracavitária, encaixando essa sonda aqui no canal, nas bananinhas do sensor, a gente pode cadastrar ele como URO. E aí lá em cima em localização, ele só vai nos dar duas localizações, ou uma sonda anal ou uma sonda vaginal. Só que esse sensor de URO, ele também pode ser utilizado em superfície. Então, a partir do momento que a gente for trabalhar com a musculatura superficial do paciente, com aqueles adaptadorzinhos de jacaré que a gente conectou nele, a gente pode cadastrar ele como um sensor superficial, porque a gente está transformando ele em um sensor de superfície. Então, eu vou cadastrar ele no momento como um sensor de eletromiografia S de superfície. E aí, quando a gente cadastra ele como superfície, ele libera, então, o mapa muscular para a gente escolher onde é que vamos cadastrar a musculatura no paciente. Então, ele mostra esse mapa muscular, as fibras, os eletrodos eles vão sempre em direção às fibras musculares, né? Então, a gente tem aqui a parte anterior, posterior, parte da face e a parte do períneo. Sempre que a gente clica em cima da musculatura que a gente vai trabalhar, ele dá o nome da musculatura que a gente está escolhendo. Caso vocês não encontrem a musculatura que vocês querem conectar, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou conectar na mão direita do paciente, ele não aparece aqui para a gente colocar. Dá para a gente escrever aqui embaixo o nome da musculatura que a gente quer. Então isso aqui é mais uma convenção para a gente saber onde é que a gente está conectando os eletrodos. Para eu fazer um teste, eu vou utilizar ali a musculatura do flexor radial. E aí eu vou conectar aqui os eletrodos da musculatura. Eles vêm nessa embalagem lacradinha. E abrindo aqui, a gente já tem os eletrodos de superfície. Aí aqui eu vou conectar, então, no flexor esquerdo. A gente pega o álcool isopropílico, coloca aqui num guardanapinho, num papelzinho, e a gente higieniza, então, essa musculatura que a gente vai trabalhar. Pega ali os eletrodos de superfície, eles são eletrodos descartáveis, então a gente não faz a reutilização desses eletrodos, porque sempre que a gente cola ele na pele, ele perde a qualidade do eletrodo. Então o ideal é só remover ele da pele depois que colado, quando finalizar o atendimento. Finalizou o atendimento, a gente já pode descartar ele. Então vou tirar ele aqui, vou conectar aqui no flexor, e vou conectar outro eletrodo bem próximo desse eletrodo de superfície. O ideal é colocar bem próximo, porque se a gente colocar muito distante, a fibra que a gente vai pegar ela é muito grande, consequentemente o nosso repouso vai ficar elevado.
O ideal é que seja essa distância. E outro eletrodo a gente vai colocar numa parte óssea do paciente. Aí pode ser qualquer parte óssea do corpo humano, não necessariamente tem que ser no mesmo membro. Conectei. Se ainda tiverem com os cabinhos conectados na plaquinha, podem remover todos. Conecta ali o cabo de referência na parte óssea. E aí a gente conecta ali o sensor na musculatura. Então, cadastro aqui. Coloca aqui nos eletrodos de superfície. Referência na parte óssea e os 2 eletrodos da musculatura. A gente clica ali em concluir. A CVM aqui é opcional. A gente tem a possibilidade de colocar uma contração voluntária máxima antes de iniciar o exercício ou não. A gente pode deixar com você. Para que se usa o interessante da CVM é o seguinte: quando a gente quer fazer uma comparação de um dia com outro dia, a gente tem variações da musculatura. A pessoa pode estar mais cansada, o paciente pode estar a impedância da pele diferente, a pessoa varia a alimentação, varia um monte de coisa, o que também varia os potenciais de ação das fibras. Então, às vezes é interessante calcular a CVM, porque a gente pode trabalhar um comparativo de sinal com uma normalização em relação à CVM. Então, se a gente compara sinais normalizados, a gente coleta uma CVM num dia e uma CVM no outro dia, e a gente vai fazer uma comparação percentual. Então, ela se torna uma situação mais efetiva do que simplesmente coletar um sinal e não fazer a normalização, porque aí varia, a gente insere mais variáveis na nossa coleta. Então, por isso que existe a CVM. Né? Exato. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma avaliação na semana passada e minha contração máxima foi 50 microvolts. Então eu poderia colocar esses 50 e ver quantos por cento eu evoluí da semana passada para hoje. Conclui. E aqui a gente tem que habilitar quais canais que a gente vai utilizar. Como a gente só tem um canal, eu vou habilitar sempre somente o canal 1, e aqui na direita ele tem um botãozinho. Quando a gente clica nele, ele fica azulzinho mostrando que ele está habilitado nesse canal. A gente tem lá em cima 2 possibilidades. Ou a gente já vai para pré-coleta, ou a gente escolhe um protocolo para essa coleta. A partir do momento que a gente clica em protocolo, a gente já vem selecionado automaticamente o protocolo contínuo, que ele não tem fim, ele vai ficar correndo, e vocês que vão dar os comandos para o paciente. Caso não queira utilizar o protocolo contínuo, a gente pode montar um novo protocolo clicando em novo protocolo. A gente digita o nome desse protocolo. Dá um Enter. E aqui dentro dessas caixinhas a gente coloca as atividades que a gente quer que o paciente execute. Então vou colocar um nome para essa atividade de relaxamento. Quanto tempo? Tem a possibilidade de a gente pedir para o software calcular automaticamente todas as atividades que tiverem de relaxamento e já nos entregar as informações, ou a gente desmarcar aqui e selecionar manualmente os trechos de relaxamento que nos interessam. Eu vou deixar marcado, vou escolher uma cor e vou dar um OK. Eu vou criar mais uma atividade agora, que vai ser chamada de contração máxima. Uns 3 segundos mais ou menos. Escolher uma cor e dar um OK. A partir do momento que a gente monta as atividades ali, ele já seleciona em ordem com esse tracinho vermelho, mostrando que essa vai ser a ordem que a gente consegue jogar lá para baixo as atividades. Então a gente pode jogar elas lá para a linha de tempo do protocolo, ou em conjunto, ou mandar manualmente nessa flechinha cinzinha. E se depois que a gente montou o protocolo tiver esquecido de incluir uma atividade aqui no meio, a gente seleciona a atividade que a gente quer que venha depois. Então vou selecionar isso aqui e eu quero que depois dela venha um relaxamento. Então ele fica vermelhinho quando a gente seleciona. E para excluir alguma atividade dentro desse protocolo, é só clicar ali no xizinho. E aí a gente vai olhando lá embaixo o tempo total, mediante as atividades que foram criadas ali. Esse protocolo está com 29 segundos. E é possível também a gente adicionar marcadores nessa coleta. Marcadores são eventos que ocorrem durante a coleta, que vocês podem clicar e marcar para lembrar o que aconteceu naquele momento. Então, cria um marcador de dor e um marcador de tosse, por exemplo. Criei os marcadores, já posso clicar em ir para o pré-exame. O interessante é que agora o Vinícius está com o braço relaxado, né? E a gente está vendo que o sinal ali, lá na parte superior direita, ele está mostrando em tempo real qual é o valor em microvolts
que o equipamento está captando nesse momento. Então, a gente tem aqui um ambiente extremamente controlado, né, no caso, né, não tem um ambiente muito ruidoso na nossa volta aqui, então é extremamente sensível o equipamento no sentido de preciso, né? Ele permite que às vezes que se capte ali um sinal de relaxamento extremamente baixo, na faixa ali de 1 microvolt, alguma coisa nessa situação. Então ele mostra esse nível de microvolts e abaixo ele mostra a CVM, né? Que é a contração voluntária máxima. Às vezes, se esse número tiver muito alto que eu quero dizer acima de 12 microvolts, alguma coisa nesse sentido, vocês podem tomar algumas situações para diminuir essa situação dos microvolts, que é deixar o equipamento um pouco mais distante do computador, muitas vezes, às vezes, se vocês puderem fazer uma coleta sem o computador estar ligado na tomada, porque às vezes a rede elétrica, ela influi também em relação ao sinal. Então, as boas práticas para a utilização de eletromiografia, seja o equipamento da Miotec ou qualquer outro equipamento de eletromiografia, exigem boas práticas para a coleta do sinal, porque a gente está lidando com um sistema que está captando o sinal da musculatura. Ao mesmo tempo que ele capta o sinal da musculatura, a gente está num ambiente onde nós não conseguimos nos isolar 100% do ambiente. Então a gente faz uma tecnologia que ela é certificada via Inmetro, pela Anvisa, de forma que a gente passa por rigorosos testes para que a gente garanta o bom funcionamento do equipamento dentro das frequências às quais a gente é submetido aos testes de ensaio, né? Então, para que a gente também consiga esse sinal muito bom, a gente trabalha com filtros precisos, que eles vão de 20 até 500 Hz. Eles já saem configurados, então ali tem o Fzinho onde o Vinícius está mostrando. Quando você clicar nele, vocês vão ver que está escrito lá 20, passa alta, 500, passa baixa e note. O passa alta 20 quer dizer que, como a musculatura trabalha de 20 até 500 Hz, é uma faixa, tudo que está acima do 20, o equipamento vai pegar. Tudo que está abaixo do 500, o equipamento vai pegar. Só que acontece que a nossa rede elétrica no Brasil ela é 60 Hz. Então o que faz o NOT? O NOT chega no 60 Hz e corta essa frequência para que ela interfira o menos possível. Só que existe uma coisa chamada harmônicas, que são múltiplos de 60. Então vem 120, 180, e para isso existe aquele Hzinho, que ele também já está clicado ali. Se vocês, por exemplo, quiserem um dia desabilitar esses filtros por qualquer razão que seja, que não é o que a gente recomenda, vocês podem clicar em cima do botão verde e ele vai desabilitar o filtro se vocês quiserem. Caso vocês estejam coletando outros canais, eles também já vão estar aplicados aos outros canais. Então ele já sai setado de uma forma que é o que vocês precisam para fazer a análise. Mas ali está a possibilidade de vocês configurarem da forma como vocês desejam os filtros, certo? É importante mencionar também que muita gente pergunta que é a questão de eu não posso usar celular no bolso, o paciente tem que tirar relógio. Na verdade, não precisa, que vou levantar o braço aqui, eu tô com o relógio aqui na musculatura, tá captando ali normalmente, também o equipamento esse aumento do sinal foi não porque o relógio interferiu, sim foi porque o Vinícius levantou o braço e ele movimentou as fibras dele, né? Que eu tô contraindo aqui agora no momento. Então essa tela que ele mostra aqui inicialmente, ela é uma tela de pré-visualização. Então o ideal é que tenha esse repouso baixinho, assim, antes de iniciar a coleta, para a gente ter uma coleta mais precisa. Vou mostrar aqui para vocês também o que acontece se soltar um eletrodo. Então, caso solte um eletrodo nessa tela, ou esteja com um sinal mais elevado, checa se os eletrodos estão bem posicionados na musculatura do paciente, se está ali bem encostado ali nos jacarezinhos, se não tem muito pelo na região, e se a referência está pegando direitinho na parte óssea. Se for uma sonda, por exemplo, se ela está bem encaixada e bem conectada. Então, essa tela, a gente não está coletando, a gente não está gravando nada do sinal. A gente só está coletando, fazendo essa pré-coleta para entender como que está a qualidade desse sinal. A partir do momento que vocês entendem que a qualidade está boa, aí sim vocês poderiam iniciar a coleta. Então, o que vocês podem fazer nessa tela a partir deste momento? Vocês podem cancelar a coleta, vocês podem ativar uma webcam. O que é a webcam? Quando vocês ativam a webcam, vocês vão estar pegando a webcam do computador de vocês, ou uma webcam ligada ao computador de vocês vão estar sincronizando a imagem com o sinal. Por que isso é interessante? Porque às vezes, quando você está fazendo algum tipo de movimento, alguma coisa nesse sentido, é interessante que você saiba, mas naquele momento que o sinal atingiu uma determinada situação, então no caso o Vinícius está se filmando aqui agora na webcam, então ele está sincronizando aquele sinal do braço do Vinícius que ele está coletando com o vídeo que o Vinícius está mexendo. Então quando a gente iniciar a coleta, ele vai gravar
Ele vai pegar o vídeo junto com o sinal. É obrigado a fazer isso? Não, vocês não precisam usar o vídeo. Mas se vocês quiserem esse recurso, é possível. Então aqui, nesse exemplo, o Vinícius também tem uma possibilidade. Ele iniciou a coleta, ele deu uma pausa na coleta, tá? Então, quando ele deu lá iniciar coleta, o sinal, ele vai ativar o protocolo que foi selecionado, né, onde ele diz que o amarelo é o repouso, o rosa é a contração. Lá em cima, na parte superior, está escrito a atividade que ele está, que é o relaxamento, então por isso o sinal está pausado, então por isso que está pausado ali em cima, e qual é a próxima atividade, que é a atividade da contração. Do lado direito tem marcadores. O que ele vai fazer? Durante o processo que ele está indo, o sinal, ele pode clicar quantas vezes ele quiser nesses marcadores para marcar aquele evento. Olha, nesse momento a pessoa tossiu, então ele vai saber em vídeo o que estava acontecendo com aquela pessoa, vai filmar a pessoa tossindo, vai dar a marcação exatamente no momento do sinal que tossiu e vai ver o sinal propriamente dito, né? Então tem essas três possibilidades. Agora que ele já identificou isso, a gente usa muito esse pause e o play do sinal para aquilo que o Vinícius mostrou anteriormente. Por acaso o sinal está um pouco fora do padrão que foi analisado anteriormente, então ele tem a possibilidade de dar um pause sem precisar cancelar a coleta nem voltar, ajustar os eletrodos junto com os sensores e recomeçar a coleta. Então ali ele recomeçou, apertou o play novamente. No rosa ele vai contrair a musculatura e no amarelo ele vai relaxar. E ele está filmando ao mesmo tempo. Lá em cima está mostrando qual é a atividade que ele está e qual é a próxima atividade do protocolo, né? E aí, durante essa tarefa, vamos supor ali que quando ele chegar no próximo índice de relaxamento, ele vai apertar no marcador, e aí ele vai lá em cima, marcador, e vai apertar em dor, por exemplo. Aí ele vai dar uma outra marcação.